Bom dia, irmãos. Está começando mais uma escola dominical, ouvindo o irmão Dório passando as lições para nós, que tendo a lição desse semestre falando sobre o avivamento à luz das Escrituras. Para começar, vamos estar orando então. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que temos feito, pelos bens que temos dado, também por essa oportunidade também estamos também vendo a escola dominical, mesmo assim de forma à distância, que possa estar iluminando, inspirando o seu servo para poder falar sobre nós o que o Senhor quer nos transmitir. Que o seu Santo Espírito falando através dele, mostrando as palavras que ele deve falar para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos estar cantando, antes de passar para o irmão Dório, o corinho de 756, 756. De Jesus a beleza se veja em mim, seu amor e pureza revele-se. Oh, que todo meu ser possa se converter na beleza de Cristo Jesus em mim. Bom dia aos irmãos e irmãs. Sempre um grande prazer para mim quando tenho a oportunidade de estar podendo compartilhar as Escrituras com os irmãos. E nesta oportunidade nós temos uma boa lição e ela vai nos mostrar uma vida prática, né? Uma vida normal de uma igreja realmente avivada. E nós temos o título da nossa lição hoje, As Evidências de um Avivamento Genuíno. E o texto que nós temos proposto para ler é o capítulo 2 de Atos, o verso 37 até o verso 47. Vamos fazer a leitura desse texto e logo após nós iremos estar fazendo os comentários propostos pelo nosso irmão escritor da revista da Escola Dominical. Nos diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós podemos já perceber, pela leitura que fizemos, que ali é a demonstração de como uma igreja avivada ela procede da parte do interesse, da aplicação de vida no aprendizado da palavra do Senhor, na comunhão, nas orações, em atitudes de vidas que realmente condiziam com a profissão de fé de cada um. Porque nós percebemos no texto que os irmãos, todos eles, eram agradáveis às outras pessoas, as que estavam próximas, ouvindo, participando, assistindo aqueles irmãos. Porque a palavra do Senhor nos diz que os irmãos, eles caíam na graça de todo o povo. É interessante nós atentarmos para isso. E quando eu fiz a leitura desse texto, me veio realmente uma pergunta, ou um incentivo, eu não sei se poderia ser assim, mas de que nós deveríamos fazer uma avaliação de nossa vida, uma avaliação dos pormenores mesmo. Se quando nós nos aproximamos de alguém, a pessoa fica satisfeita em nos ver. Se quando nós falamos alguma coisa, a pessoa interessa em nos ouvir. É mais ou menos assim. As pessoas gostarem da nossa presença, de quando nós realmente estamos juntos. Isto quer dizer, quando estamos perto dessas pessoas, elas estão satisfeitas porque nós estamos ali. E isto é cair na graça, estar proporcionando alegria, satisfação àquelas pessoas que estão próximas de nós. E é interessante que retorno a falar a informação do Senhor Jesus para a nossa vida, que Ele falou para nós: olha, vocês são o sal da terra. Qual é a finalidade do sal? Nós o sabemos muito bem. Ele também mencionou: vós sois a luz do mundo. Nós sabemos muito bem qual é a finalidade da luz. Então, é baseado nisto, nesta forma de viver, de testemunhar, forma de ser, que a nossa lição ela vai nos dizer a respeito destas coisas, né? Algo visível de um avivamento. Eu acredito que hoje nós teremos a oportunidade de fazermos muitas avaliações e também nos interessarmos para que nós tenhamos uma vida condizente com o que nós professamos de sermos do Senhor.
Nosso irmão comentarista e escritor da revista, ele começa falando assim para nós. É impressionante a distância entre a identidade da igreja primitiva e da igreja moderna. Nossa, realmente percebemos isso, né? É uma grande distância. O porquê, às vezes nós não conseguimos chegar a uma resposta que nós gostaríamos, mas se nós quisermos, nós podemos citar algumas situações. Não tem como negar esta primeira parte, que tem sido a falta de temor à pessoa do Senhor nosso Deus. Podemos, na sequência, falar que é o desinteresse em olhar as Escrituras e verificar o que ela nos orienta, no que ela nos ensina para nós fazermos. E não poderíamos também deixar de falar que muitas das vezes, nós não amamos, porque o amor é o que proporciona tudo. Hoje nós temos vivido numa prática assim, me dá. Nunca eu te ofereço, eu te concedo, eu vou partilhar com você aquilo que está em meu poder. Porque às vezes não é meu, e nem tem como eu usurpar esse poder de que é meu, porque é do Senhor. Então, é por causa disso que a Escritura, ela em Atos mesmo, ela nos orienta que nós somos mordomos. Mordomos é dono? Não, mordomos não é dono. Ele administra a fazenda, a propriedade, os bens do seu senhor, do seu patrão. Então, nós não somos dono, nós somos mordomos. Então, por que não partilhar? Não, por que não dividir? Né? Então, mesmo nós não querendo aceitar, né, que são por causa dessas coisas, mas nós temos de cair em si e aceitar que pelo menos alguma coisa nesses 3 pontos que eu falei, nós temos de aceitar. Mas só que nós temos a oportunidade agora, nesta oportunidade que o Senhor nos dá, de fazermos uma avaliação e nós mudarmos. Porque não precisa, não tem necessidade de haver essa distância tão grande do que era a igreja do Senhor Jesus no passado e da igreja do Senhor Jesus hoje. Quem é a igreja do Senhor Jesus hoje? É nós. Então, será que o Senhor mudou? Porque nós vemos visivelmente essa distância, essa diferença. Mas o Senhor não mudou. Então nós precisamos de mudar. Porque o princípio, ou a necessidade primária disto, é que as pessoas que estão próximas de nós, que ainda não conhecem o Senhor, venham a interessar-se em conhecer o Senhor. E isto é uma vida avivada, né? Uma vida de temor à pessoa do Senhor, de aprendizagem, de ensino, de estudo da palavra do Senhor, da aplicação do amor, é que vai fazer com que as pessoas se interessem em nos ouvir. Ouvir o quê? O que é que as pessoas vão ouvir de nós, irmão Mecilda, irmão Dorinho? Vamos na participação, a primeira participação dessa oportunidade. A mensagem da salvação. A mensagem da salvação, isso aí. Irmão Dorinho?
o quê? Que as pessoas vão ouvir de nós? Você consegue falar alguma coisa aí? Ou quando a pergunta vai, fica difícil a resposta? É difícil a resposta. A verdade, a palavra da salvação, irmãos, que nós vamos falar para as pessoas, é da nossa salvação. Eu não consigo, quando eu estou neste assunto, eu não consigo deixar de exemplificar a vida daquele que era o endemoniado de Gadara. Quando o Senhor o salvou daquele monte de demônios, que era uma vida destroçada, uma vida ausente da sociedade, que ninguém podia ficar, não é que não queria, não tinha como ficar perto, era realmente uma vida destruída, que o Senhor o salvou. Ele recebeu a orientação do Senhor Jesus. Olha, você vai e pregue a salvação. Foi nessas palavras? Sim, mas falou diferente. Você vai para para a casa dos seus pais, dos seus parentes. Vai lá e fala para eles o que o Senhor Deus fez com você e como é que Ele usou de misericórdia com você. É isso que nós vamos falar para as pessoas, porque outrora, nós estávamos mortos, nós tivemos essa consciência, porque nós tínhamos o pavor da morte. Alguém falou em morte e nós entrávamos em pânico, e o Senhor nos salvou. Hoje isso já não existe mais, não existe mais medo da morte. Por quê? Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, Ele nos deu o Espírito dele mesmo. E Ele agora, ao invés de estar nos acusando, nos informando de que é um juízo, de que é uma justiça, de que é um pecado, Ele agora fala diferente, Ele faz diferente na nossa vida. Ele fala que realmente o Senhor é amor, que o Senhor veio resgatar o que estava perdido, que outrora era eu, que outrora era você, e que agora você está com a garantia, que eu estou com a garantia de quando eu partir dessa parte física aqui, que eu abandonar essa parte física, todo o meu ser, ele vai estar em um local de prazer, de satisfação, de alegria. Nunca mais angústia, nunca mais dor, nunca mais tristeza. O Espírito fez isso conosco, por isso foi cancelado o medo da morte, porque já não mais morremos. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, se nós vivemos para o Senhor. Se nós morremos morremos para o Senhor. Então não há mais medo da morte. Então a mensagem que nós vamos passar para as pessoas é isto aí. Eu era perdido, eu estava perdido e agora eu estou salvo. Agora eu sou salvo pela bondade e pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Não tem outra mensagem. Porque quando nós falarmos isso, irmãos e irmãs, a pessoa, ela vai falar, mas eu tenho um pavor da morte. Inclusive eu nem sei. Eu já vi algumas pessoas falar que quando morre acaba, mas olha, isso não bateu muito, né? Isso não encaixou muito bem. Porque eu ainda tenho dúvida, as pessoas me falaram que acabavam, mas não, isso quer dizer que a pessoa está ciente de que ela não tem a certeza que a outra pessoa falou, porque a pessoa que falou não poderia oferecer nada, só quem pode oferecer algo neste teor para qualquer ser humano é o Senhor, nosso Deus mesmo. E ele vai perceber que ele vai ter o interesse de ouvir mais a respeito disto, e ele assim terá a oportunidade também
de aceitar o Senhor Jesus como Salvador e assim ele também recebeu o Espírito Santo do Senhor e não ter mais medo da morte, porque ele recebeu, juntamente com essa dádiva que é o Espírito Santo do Senhor, a promessa da vida eterna. Extremamente gratificante isso, não é verdade? É interessante aqui que como é que o irmão comentarista ele nos ajuda. Olha o que ele escreveu aqui, olha. A igreja de Jerusalém, ela possuía defeitos, mas as suas virtudes eram notórias e louváveis no meio da sociedade da época, sendo que elas evidenciavam a igreja viva, avivada, naturalmente, conforme o Senhor fala. Uma igreja que está naturalmente reunindo normalmente, ouvindo, aprendendo os ensinos do Senhor, orando naturalmente, tendo a comunhão plena com o Senhor e com os irmãos, tendo realmente tudo em comum, o que é de um, o outro também participa naturalmente. Dá para vocês perceberem que não há grande diferença da igreja de Jerusalém conosco, as coisas iguais. Só que muitas das vezes as nossas atitudes estão desvirtuando, estão indo para outros lugares. As mesmas dificuldades, erros. Porque se nós não tivéssemos erro, o Senhor Jesus não precisava ter vindo para nos resgatar. Mas as nossas atitudes, a nossa forma de viver, ela tem que evidenciar de que agora nós realmente vivemos. Então ele já começa dando essa exortação, nos dando este ensino, nos fazendo lembrar de que é possível ser igual à igreja primitiva, à igreja de Jerusalém. Nós lemos, sempre que nós lemos na Escritura, a questão do avivamento, ele é acompanhado de duas atitudes. Isso não tem como você negar e não tem como eu negar. O primeiro é o arrependimento. Por quê? O que é avivado? O que é avivamento? Ele é um pós-morte. Ausência de atitudes, dormência. O que é que nós poderíamos colocar aqui? Tínhamos uma plena atividade e houve uma retraída. Quando a palavra veio até nós, nós tivemos aquele impacto. Eu errei. A palavra nos falou que nós não estávamos agindo corretamente, nós reconhecemos o erro.
aí automaticamente o arrependimento ele acontece. Senhor, me perdoa, Senhor. Me ajude a eu ser diferente. Eu sou frágil, eu sou incapaz, o Senhor conhece a minha estrutura. Tenha misericórdia de mim. Isto é o arrependimento. E a sequência disso é a conversão. O que nós aprendemos como conversão? Nós estamos em uma linha reta e não dá para ir mais. O que nós temos que fazer? Retornar, é voltar. Então, todo o avivamento, ele vem acompanhado com esses dois itens. O arrependimento e a conversão. Toda a escritura que nós lemos, nós percebemos que esses dois pontos, eles estão sempre juntos quando acontece o avivamento. Ou ele é o resultado de um avivamento. A mensagem do arrependimento parece que ela está em extinção. Vocês já perceberam isso? Às vezes se ouve uma mensagem, né, de grande entusiasmo, né, às vezes até de grande alvoroço, né? O ápice ele sobe, mas não se fala do arrependimento. Parece que ele está meio extinto em algumas situações. Mas, irmãos, nós não temos como ir nessa linha. Nós não podemos. Não temos. Qual é que foi a mensagem de Pedro que nós lemos? Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Tem que ter esta informação para a pessoa, para que ela consiga se arrepender. Ela não pode estar extinta. Apesar de parecer que ela está. Mas se ela está ausente para outros, que não esteja para nós esta palavra, essa mensagem de arrependimento, ela não pode estar extinta no nosso ministério. Porque na igreja primitiva, esta era uma das marcas principais. Nós acabamos de repetir aqui o que nós lemos na leitura. Avivamento tem que estar com esta palavra de arrependimento e o incentivo, a instrução de uma conversão. Olha o que o nosso irmão comentarista, ele escreveu aqui, e isso nos chama realmente a atenção. Oxalá que faça o efeito na nossa vida, o efeito que venha satisfazer. Mas como as pessoas vão se arrepender se o evangelho não for pregado? Não vai haver avivamento. É dever da igreja anunciar a pessoa do Senhor Jesus, sua obra, seu poder, sua ressurreição.
e baseado nessas afirmações, convidar as pessoas ao autoexame delas. Como é que você está? Você tem a esperança da vida eterna? Você tem noção? Você imagina quando é que se descer a sepultura, para onde é que a sua alma e o seu espírito vai? Você já ouviu falar a respeito disso? Falar para as pessoas da necessidade do arrependimento, de acreditar na pessoa do Senhor Jesus, de acreditar no que está escrito na Bíblia a respeito do Senhor Jesus, informar para as pessoas quem é o Senhor Jesus. E é interessante que quando nós fazemos isso, a pessoa, ela é beneficiada com duas bênçãos. É concedido a ela. Se ela se converter, ela vai receber o perdão do pecado e a pessoa do Espírito Santo do Senhor, o dom do Espírito Santo do Senhor, de que é aquilo que eu mencionei anteriormente, ele está ajudando, instruindo, fazendo o que é necessário para que você tenha realmente uma vida avivada. E esta pessoa receberá esse presente também. Essas duas bênçãos são concedidas quando alguém se converte. E um ponto aqui interessante aqui, que o nosso irmão mencionou, a respeito da renúncia do padrão mundano. É totalmente ao contrário da vida de um servo do Senhor Deus. Não tem como conciliar. Não tem como conciliar uma vida mundana com os prazeres unicamente da carne, distantes da pessoa do Senhor, a ausência total do temor à pessoa do Senhor. Não coincide, não tem uma forma de assimilar com a vida de uma pessoa que aceitou o Senhor Jesus, que recebeu estas duas bênçãos, o perdão do pecado e o dom do Espírito Santo do Senhor. É essencial se livrar dos embaraços deste mundo. Quando eu ouço essa expressão, ela me deixa um pouco preocupado. Porque se a pessoa, ela ouve do Senhor, ela arrepende, ela aceita o Senhor Jesus, ela se converte, está na direção, ela retorna. A Bíblia, ela nos informa que esta pessoa, além das bênçãos do perdão do pecado, da pessoa do Espírito Santo habitar dentro dela,
isto faz com que ela torne uma nova criatura. Se torna-se uma nova criatura, automaticamente aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas atitudes, aquelas coisas que se faziam, ela já não existe mais. E a Escritura nos fala a respeito disso de uma forma bem precisa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se a pessoa ela se manifesta em aceitar a pessoa do Senhor Jesus como Salvador, quer dizer, ela fala que ela aceita o Senhor Jesus como Salvador, e ela ainda continua com os embaraços deste mundo, fica complexo a gente entender isso, ou também até aceitar, porque essa alteração de vida, ela não é feita por nós. Ela é feita pelo Senhor mesmo. É muito complicado da gente aceitar ou assimilar isso realmente. Porque se houver isso, nós vamos estar falando que o Senhor, o nosso Deus, que é o poder, ele fez algo incompleto. E não tem como, à luz das Escrituras, nós aceitarmos que o Senhor, ele faz alguma coisa incompleta. Os desejos, os sentimentos, os interesses, eles são alterados automaticamente. Então, irmãos e irmãs, esta questão do alterar a forma de viver, que é preciso, dá margem de que esta pessoa, ela não aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Nós não temos como julgar, mas nós não podemos falar que a Bíblia ela é mentirosa. É um ponto de avaliação, e o irmão deixou para nós, nesta lição aqui, muitos pontos de avaliação. E este, eu tenho certeza que é um deles. E ele também menciona aqui de que é preciso renovar a nossa vida pela palavra do Senhor, nosso Deus. Isso é de contínuo. Uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, quer dizer, nós nos tornamos uma nova criatura, é necessário realmente esta renovação. E a Escritura, ela nos informa coisas assim, parecidas com essa. O apóstolo Paulo, ele fala aos romanos a respeito disso. Irmãos, eu rogo a vocês, pela compaixão de Deus. Olha bem, que vocês devem renovar. Bom, vamos ler esse versículo e ver como é que ele nos orienta de uma forma tão gratificante. E não tem como nós negarmos isso. Isso aí vai fazer parte realmente da nossa instrução diária. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional,
que é a inteligência, a nossa condição de analisar, de avaliar, de permitir que o Espírito Santo do Senhor, que está nos ensinando, nos incentivando a cada momento de nossa vida, nós permitirmos que Ele nos ajude através do nosso corpo, do nosso ser, ter uma alteração das coisas que há do mundo. É realmente necessário. Agora, só vai conseguir isso se nós estudarmos a Bíblia, se nós ouvirmos da Bíblia, se nós nos interessarmos pela Bíblia, que é a palavra do Senhor, o nosso Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele falou isso aos romanos, ele tinha um motivo muito poderoso, muito especial para estar falando isso para os irmãos. E olha qual foi realmente o motivo que ele pediu aos irmãos por misericórdia, né? Pela compaixão de Deus. Qual era o motivo que ele estava pedindo e qual na verdade, seria o benefício para os irmãos que agissem desta forma? Além de colocar diante do Senhor essa apresentação do corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, ele fala assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que o nosso irmão aqui, ele colocou aqui para nós. É uma parte aqui interessante que ele colocou, é a respeito da perseverança. Que os irmãos ali, no texto que nós lemos, eles perseveravam. Estavam sempre juntos. Perseveravam na doutrina, nos que os irmãos estavam passando para eles, nas orações, no partir do pão, tudo era em comum. E esta perseverança, ela também faz parte daqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador. O escritor aos Hebreus, ele fala alguma coisa mais ou menos nessa linha, de que nós não somos daqueles que retroagem, mas nós somos daqueles que permanecem. Vocês já leram esse texto? Porque, irmãos e irmãs, é muito complexo. É muito complexo. Alguém que anteriormente, deixa eu usar uma expressão aqui que você vai entender porque eu tinha isso. Tinha o desespero, o temor, o apavoramento em só falar da morte. Ouviu que o Senhor Jesus, ele veio e que ele iria fazer a alteração completa desse sentimento de medo, de pavor da morte, de que ele daria a vida. E a pessoa que aceita o Senhor Jesus como Salvador, por isso que eu falei anteriormente, e também lemos aqui a respeito da pessoa do Espírito Santo que habita na pessoa que aceita o Senhor Jesus como Salvador,
que arranca, né, o medo, o pavor da morte, e ensina todas as coisas direcionadas a que a pessoa do Senhor nosso Deus mesmo, a pessoa do Senhor Jesus, a respeito das promessas da vida no porvir. Tudo isso, a pessoa recebe isso. Aí daqui um pouquinho ele dá uma parada e fala assim, não quero mais isso, eu não quero não, eu quero continuar com o medo da morte. Eu quero estar sem saber quando eu descer a sepultura como é que é. Não, falaram aí que a pessoa vai padecer eternamente se não aceitar o Senhor Jesus como Salvador, mas não, eu não quero. Olha, é bastante incoerente nós aceitarmos situações assim. Então é automático essa perseverança, porque nós já não somos mais nós. É o Senhor que é em nós, é o Senhor, nosso Deus, que nos impulsiona. Ele é que nos mantém avivados, para que as pessoas que ainda não têm essa esperança ouçam do que nós éramos, do que nós somos agora, e de que eles também têm a mesma oportunidade de serem libertos do medo da morte. Porque vai ser cancelado o seu pecado, vai ser perdoado o seu pecado, e ele vai receber a pessoa do Espírito Santo do Senhor também, se ele confessar os seus pecados e aceitar o Senhor Jesus da sua vida. Ele vai ter isso. Então essa perseverança, ela é automática, por causa disso que a Escritura, ela menciona que os irmãos, aqueles ali, os primeiros irmãos, né, que formaram ou iniciaram a igreja, eles eram perseverantes. É por causa disso. A igreja, ela perseverava na doutrina, que é no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Os irmãos da igreja avivada, ou de uma igreja avivada, né, não se cansam de estarem juntos. Realmente não tem como cansar. Nós que temos vivido essa adversidade de que eu acredito que desde o finalzinho de março, né? Não é isso? Finalzinho de março, que nós não conseguimos reunir no templo, né? De ter a comunhão ali, de estarmos realmente juntos. Nós já estamos no meio de julho, né? Então do mês 3 até o mês 7, nós já estamos aí praticamente em 4 meses. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu digo com sinceridade, eu já estou cansado da ausência dessa comunhão. É isto. Nós temos prazer de estar juntos, nós não nos cansamos de estar juntos. Isso é coisa que o Senhor faz em nossa vida, faz conosco, isso nos faz bem. E é por isso que nós não nos cansamos de estarmos junto com os irmãos. De orarmos juntos, né? Olha, isto é realmente extremamente gratificante. E uma outra coisa que não tem como se cansar, irmãos. Sinceramente, não tem como se cansar. É dos ensinos. Aqui o irmão, baseado no texto, né, que nos foi concedido, nos ensino apostólico. Hoje nós trocamos essa forma de falar de ensinos apostólicos
para os ensinos registrados em toda a extensão da Bíblia. Nós não conseguimos nos cansar, porque nos faz bem. A cada dia que nós lemos um texto, nós não nos contemos, nós lemos para frente e muitas das vezes é um texto que nos chama a atenção, nós voltamos um pouco e lemos e damos continuidade e marcamos o texto. Não tem como cansar disto, né? Porque nos faz realmente bem. E o temor à pessoa do nosso Deus. Cada um deles, sem exceção, eles temiam ao Senhor. Que é o que está escrito. Eles temiam ao Senhor. E Provérbios diz isto, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se é o princípio, quer dizer que tem como ampliar isso aí. Princípio da sabedoria. Não é a finalização da sabedoria, não. O temor do Senhor, ele inicia e dá sequência. E abaixo realmente, que é um resultado, né? Que é necessário. Contando com a graça do Senhor, nós precisamos disso, porque senão não vamos atingir o objetivo, não vai ter sentido, não vai chegar ao que nós realmente necessitamos. Nós precisamos disso. Uma das evidências do avivamento é uma igreja agradável no sentido de ser exemplar e promover o bem para a sociedade ou na sociedade. A igreja que reflete a luz do Senhor Jesus, ela realmente será admirada pelos homens e eles próprios glorificarão ao Senhor, o nosso Deus, ao nos ver, né, que temos bons procedimentos. E também irão interessar-se em conhecer o Senhor. Essa expressão de glorificar ao Senhor que está no céu é que eles vão interessar, né? O que é que no livro de Salmo nos diz? Realmente, grandes coisas fez o Senhor a estes, por isso eles estão alegres. Alguém que não tinha o temor à pessoa do Senhor ainda, mas tinha o reconhecimento de que o Senhor tinha feito algo de bom, algo agradável na vida daqueles que temiam ao Senhor. E é um início para que eles também venham a temer ao Senhor e venham a ser beneficiados pela graça e pela bondade que somente há no Senhor, o nosso Deus. Não temos como negar, irmãos, que este avivamento, ele é algo que extrapola, vai além dos limites, com resultados realmente positivos. Que o avivamento
numa cidade, numa região, num país, ele transforma o ambiente. Olha o que o irmão ele colocou aqui, e nós aplaudimos esse irmão, porque o que ele falou aqui é a verdade. Transforma o ambiente. A sociedade se torna um lugar melhor. De que forma? O índice de roubos, mortes, corrupções, adultérios, divórcios e outras imoralidades diminuem drasticamente ou deixam de existir. Por quê? Porque tais pessoas que cometem essas atrocidades, ao invés de estarem cometendo essas atrocidades, estarão olhando para nós. Estarão usando o seu tempo para estar glorificando o Senhor, o nosso Deus, que está nos céus, por algo que nós estamos fazendo de benéfico, de prazeroso, de satisfação. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que o irmão ele exagerou quando falou isto aqui para nós? De maneira nenhuma. Ele somente colocou uns pontinhos para nós, para nossos olhos abrir, o nosso coração abrir, a nossa mente abrir, e nós sabemos que é desse jeito. Queremos uma sociedade realmente boa, vamos informar para elas que o Senhor é Deus, que o Senhor Deus salva, que o Senhor Deus dá a vida eterna. Essa é a atitude de alguém que está avivado. Olha o que ele continua falando. Os projetos em busca da ordem, dos direitos e do bem de todos aumentam. O nosso país não vive um avivamento por causa disso. Temos a oportunidade de começar, pelo menos, começar a fazermos alguma coisa. Nós, cheios de boas intenções, irmãos e irmãs, nós erramos. Quando nós vemos alguma coisa ao contrário, uma pessoa errar, o que é que nós fazemos? Eu não vou falar o que nós fazemos, mas eu vou falar o que nós não fazemos. É de orar por ela, para que o Senhor ajude a se livrar disso, para que o Senhor dê a oportunidade a ela de uma mudança, do conhecer na pessoa dele mesmo. Isso é verdade, não é? Então nós precisamos de mudar a nossa forma de viver, de agir, fazer diferente. Aí nós estaremos mostrando que nós estamos, ou que nós somos avivados. O irmão aqui, na sua conclusão, ele puxou a autoridade para ele e falou assim: penso que a igreja atual necessita recuperar a identidade da igreja mencionada
em Atos 2. Se todos nós tomarmos essa autoridade para nós e falar, eu penso que eu tenho que mudar para ter as mesmas atitudes mencionadas de como era a igreja em Atos capítulo 2. Se eu tomar essa atitude, não somente de pensar, mas começar a colocar em prática, para que haja essa alteração, já não vai haver aquela distância tão grande como o irmão iniciou comentando, da grande distância, né, da igreja de Jerusalém com a igreja do Senhor atualmente, a igreja que ele mencionou moderna. O Senhor é moderno? O Senhor é eterno. O Senhor é atual, ele não é moderno. Moderno é algo que houve uma alteração. Ele é imutável, nós sabemos disso. Então, vivamos com atitudes confirmando que isto seja verdade. Há muitos entre nós desejando que a igreja se encha de pessoas, mas não pregam a palavra quando tem a oportunidade. Nossa, como nós erramos quanto a isso. Irmãos, se nós fizermos uma alteração no que o irmão colocou aqui, nós vamos fazer uma alteração na nossa vida. Ele mencionou aqui que muitas das vezes nós queremos uma igreja cheia, né? Mas se nós trocarmos isso para que muitas pessoas que são os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos companheiros de serviço, que eles tomem posse da vida eterna, que sejam cancelados os seus pecados e eles recebam o dom do Espírito Santo do Senhor para a vida eterna. Se nós colocarmos isso em mente, nossas atitudes serão diferentes. E aí, com certeza, o local que nós reunimos estará bem mais cheio do que está nos dias de hoje. E ele diz assim: portanto, é urgente restaurar a essência que a igreja de Jerusalém possuía. É urgente, nós sabemos disso. Mas que o Senhor nos ajude a tomarmos atitude, a sentirmos, a tomarmos posse deste compromisso, desta responsabilidade e deste prazer de anunciar o Senhor àqueles que ainda não conhecem. Que Ele nos ajude a fazer isso, porque assim haverá essa alteração. Que Ele nos ajude. E isto, além de nós estarmos muito bem, porque nós estaremos produzindo satisfação, alegria às pessoas que estão próximas de nós, nós estaremos honrando e glorificando o Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a fazermos assim. Amém.